Olá! A Lei Áurea de 1888, que aboliu a escravidão, é considerada a primeira lei trabalhista do Brasil. A abertura em 1827 de escolas para garotas deu início à luta das mulheres pelos seus direitos. Código de Defesa do Consumidor, que completa 25 anos. São exemplos de leis, ao longo da história, que podemos resumir em um único artigo da Constituição, o artigo 6º, dos direitos sociais. A todos esses direitos sociais, eu não vou conseguir ter um Brasil mais justo. Não tem remédio. Quando o Estado se nega a fornecer medicamentos imprescindíveis, o paciente muitas vezes é obrigado a entrar com ação para ter o benefício. Falta de você olhar para um povo que está morrendo. Um caso de sucesso. A advogada cega que conquistou o direito para ela e para todos os que precisam da ajuda do cão-guia no transporte público. A lei federal foi aprovada em 2005. Na entrevista especial, o advogado Marcelo Figueiredo avalia a aplicação do artigo 6º da Constituição. As pessoas podem, em larga medida, procurar o Poder Judiciário e buscar os seus direitos sociais. Qual é a sua dúvida? A gente corre atrás para trazer a resposta. E no Espaço 10, um passeio na Serra do Mar que une engenharia de ponta, meio ambiente e cultura. Eu nem imaginava que essa usina existia. Uma sociedade fraterna, pluralista e democrática se faz com respeito às leis. E todos os cidadãos têm direito à saúde, educação, moradia, trabalho e lazer. Situações previstas no artigo 6º da Constituição brasileira. E, recentemente, foi incluído o transporte. O Ordem do Dia mostra agora, em sua reportagem especial, se o poder público cumpre o que está escrito na lei. Sobre trilhos, sobre rodas. 2 em cada 3 brasileiros usam o transporte coletivo como principal meio de deslocamento, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Quantos ônibus você pega todos os dias? 2. Para chegar até o serviço são 2. Quanto tempo você leva? 1h20. Por trás dessa multidão, desses grandes números, tem muita insatisfação. Primeiro que a condução é muito cheia, é horrível. Ainda segundo o IPEA, 4 em cada 10 passageiros das grandes cidades consideram o transporte coletivo ruim. E sem contar no valor da condução, que é um absurdo de cara, mas o sistema de transporte eu acho que não funciona, é horrível. Todo dia a gente vem de pé, não tem como sentar, é péssimo. Os problemas são de longa data. O que é recente, coisa de setembro desse ano, é a inclusão do transporte no artigo 6º da Constituição Federal, junto de outros direitos, como um direito social de todo cidadão. É um direito social porque é através do transporte público que a grande maioria das pessoas tem acesso a serviços sociais importantes. É levar um filho ao médico, a uma unidade de saúde, o jovem ir à escola. Não há como se falar em trabalho, não há como se falar em lazer, não há como se falar em ocupação do espaço público sem a possibilidade de que as pessoas possam transitar dentro de uma cidade e transitar com rapidez, com conforto, com segurança. Só é um transporte digno se ele se deslocar em menos tempo. Para ele se deslocar em menos tempo, ele tem que morar mais próximo. Para ele morar mais próximo, você tem que rever a maneira que a gente cresceu as cidades e o lugar onde as pessoas estão colocadas, trabalhando e morando hoje, né? Aí a gente acaba entrando em outro direito, o da moradia. Desde 2009, 1.700.000 casas e apartamentos foram entregues pelo governo federal. Mas o número de famílias sem moradia no país é 3 vezes maior. Nas médias e grandes cidades, casas muitas vezes improvisadas ainda são comuns. De um lado, prédios altos, grandes apartamentos. Aqui no Morumbi, a renda média das famílias passa de R$12 mil. De outro, casas pequenas, construções bem mais simples. Aqui em Paraisópolis, a renda média é de R$2 mil. Realidades distantes, só financeiramente. Porque estes dois cenários tão diferentes dividem a mesma rua na zona sul de São Paulo.
A desigualdade é o problema principal do Brasil. Enquanto a gente não corrigir, não dar para estas pessoas carentes acesso a todos esses direitos sociais, eu não vou conseguir ter um Brasil mais justo. Uma família paulista, por exemplo, vive com uma renda média de R$ 2.055 ao mês. No Maranhão, essa média cai para apenas R$ 461, segundo o IBGE. Em Alagoas e no Ceará, esse valor é pouco maior que R$ 600. A diferença na renda se reflete no acesso à educação. Alunos de Alagoas que concluíram o ensino fundamental tiraram nota 2,8 no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, contra 4,6 dos mineiros. E quase 2.900.000 brasileiros de 4 a 17 anos ainda estão fora da escola. Direito à educação, à cultura, um país onde a igualdade de direitos é garantida na Constituição, mas a realidade é bem diferente em qualquer aspecto. Inclusive se a gente pensar nos cargos de poder, por exemplo. Quantos juízes, governantes, grandes chefes negros você conhece? O professor José Vicente chegou lá, de ser o único reitor negro de uma universidade no Brasil. A minha história não conta, não vale. Entendeu? Porque ela é a exceção da exceção da exceção da exceção. Então, num país em que os negros são 53% da população, num país demiscigenados e num país em que tem alguma coisa em torno de 5.000 instituições de ensino superior, pública e privada, eu sou o único reitor. A bandeira da luta pela igualdade é mostrada em fotografias nos corredores da Universidade Zumbi dos Palmares, na zona norte de São Paulo. Mas o caminho ainda é longo. Trabalhadores brancos ganham em média R$ 2.500 por mês, enquanto os negros ganham apenas R$ 1.500. Saúde, educação, lazer, alimentação. Para atender esses e todos os direitos previstos na Constituição, o salário mínimo no Brasil deveria ser, acredite, de R$ 3.240, segundo o Diese. Há um hiato muito grande entre a lei e a realidade, infelizmente. E aí se deixa de buscar uma concretude maior da Carta, da lei das leis, que é a Constituição Federal. Alcançar os direitos não é tarefa fácil no Brasil. Imagine então quando envolve pessoas com algum tipo de necessidades especiais. No nosso caso de sucesso, você vai conhecer a Thaís, uma advogada cega que ganhou a briga para poder andar com cão-guia no transporte público. Um olhar doce e atento. São os olhos que guiam a Thaís. Todos os dias eu saio de casa com o Diesel para fazer várias coisas. Eu vou com ele trabalhar, vou para o supermercado, para a academia, pego ônibus, táxi, metrô. E não são só eles dois. Esse direito de andar com cão-guia no metrô é bem recente. Começou há menos de 10 anos com a Thaís. Ela foi a primeira deficiente visual a ter o acesso liberado, mas não foi fácil, né, Thaís? Não, a ação demorou quase 6 anos, mas valeu muito a pena, porque foi uma vitória gratificante. Na época, a Thaís tinha outro cão-guia, o Boris. Hoje ela tem o Diesel. A Thaís e o Diesel estão juntos há 7 anos, fazem todos os trajetos que ela precisa. Agora, por exemplo, a Thaís está chegando no trabalho dela, no Fórum Trabalhista de São Paulo. Quando eu recebi o Boris, que foi o meu primeiro cão-guia, eu trabalhava no Ministério Público e para chegar da minha casa até lá, eu utilizava o metrô. E ao chegar na estação Marechal Deodoro, eu fui surpreendida com uma negativa dos funcionários do metrô para que eu pudesse ingressar, alegando que não podiam entrar animais no metrô. Ninguém entendia que cão-guia não é animal de estimação. E ele estava trabalhando devidamente certificado, um profissional altamente qualificado. Foram várias tentativas de negociar com a administração do metrô e explicar a necessidade do cão-guia. Então nós tivemos de recorrer ao Poder Judiciário para resolver a questão. A Thaís chegou a conseguir uma liminar que autorizava a circulação com o cão-guia. Mesmo assim, foi surpreendida na estação com um novo regulamento
proibindo o uso da escada rolante pelo animal. E chegou até ao absurdo de eu entrar na escada rolante com o Boris dentro da estação do metrô e um funcionário desligar a escada enquanto eu estava no meio, porque eles tinham resolvido fazer esse bendito regulamento específico deles. A briga na justiça continuou até a segunda instância e terminou com uma vitória unânime no Tribunal de Justiça de São Paulo para todos os deficientes visuais com cães-guia. A lei federal foi aprovada em 2005, de forma que, a partir de então, qualquer pessoa, em qualquer lugar no Brasil, com seu cão-guia, teve garantido o seu acesso de ir e vir, ter acesso a qualquer meio de transporte, a locais públicos ou mesmo locais privados de uso coletivo. Veja daqui a pouco a luta de pacientes para conseguir na rede pública medicamentos caros e cirurgias de alta complexidade. E ainda, o direito à saúde é uma garantia constitucional. Esse é um dos temas da entrevista de hoje. O Brasil vive o fenômeno da judicialização da saúde. Milhares de ações pedem celeridade nas condutas médicas e hospitalares e, principalmente, acesso a remédios caros e vitais para a cura e sobrevivência de pacientes. Esse tema de interesse nacional você vê agora no quadro Fora da Ordem. Por trás do sorriso da artista plástica Elfriede tem muitas batalhas. Um paciente que está, vamos dizer, destinado a morrer, ele não tem tempo para esperar. Eu acho que é descaso. Quando você é um paciente metastático, você faz um tratamento paliativo, vamos dizer assim. Ele tem sucesso, mas você vai esticando a sua vida. Metastático quer dizer que o câncer de mama que ela descobriu em 2010 se espalhou para outros órgãos e não tem cura. A doença, de um tipo agressivo, só foi descoberta depois de uma peregrinação de 2 anos com exames de mamografia por várias unidades de saúde. De lá para cá, Elfriede sabe que o tratamento tem um objetivo: garantir mais um dia de vida. Você tem uma série de medicamentos disponíveis já pelo SUS, medicamentos de sucesso também, só que eles terminam, porque o seu organismo dá a impressão que ele se acostuma àquele medicamento e aí a doença começa a ter progressão. E quando ela tem progressão, você tem que mudar o tratamento. Quando Elfriede precisou dessa mudança, o médico dela receitou um medicamento importado chamado Herceptin Trastuzumab, que custa entre R$ 9.000 e R$ 19.000. E foi aí que começou uma nova batalha: conseguir pelo Sistema Único de Saúde uma dose injetável do remédio para cada 21 dias. O pedido teve que ser feito pelo hospital onde ela se trata, no começo de abril, e foi aprovado no final do mesmo mês. Mas 4 meses depois, mesmo com muitos telefonemas, a artista plástica ainda não tinha recebido o remédio. Em agosto, ela chegou a postar um vídeo na internet fazendo um desabafo. É que o medicamento que ela precisava não consta na lista de remédios fornecidos gratuitamente pelo Ministério da Saúde para pacientes com o câncer espalhado pelo corpo. O Ministério avalia que, nestes casos, a relação entre benefícios e riscos é desfavorável. Os médicos sabem da existência, mas boa parte deles nem receita. O artigo 6º da Constituição Federal afirma que a saúde é um direito do cidadão. E outros artigos, como 197 e 198, prevêem um atendimento integral. Neste artigo, preconiza-se o dever do Estado em prestar serviços de saúde. Dentro da prestação de serviço de saúde está o medicamento. O Estado é obrigado a suprir o tratamento e faz parte do tratamento o remédio. Se essa medicação não está ao acesso do cidadão, o Estado é obrigado a prover esse acesso comprando esse medicamento que ele não tem, eventualmente, recursos próprios para adquirir.
é a falta de você olhar para um povo que está morrendo. A solução para Elfriede só veio depois que o caso chegou à imprensa. Mas muita gente só consegue o tratamento ou o remédio adequado quando recorre aos tribunais. Nos últimos 5 anos, ações judiciais para a compra de remédios, equipamentos, insumos e realização de cirurgias custaram mais de 2 bilhões de reais ao Ministério da Saúde. E só no ano passado, até junho, o número de ações girava em torno de 400 mil. Este professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo diz que os juízes geralmente acatam a orientação dos médicos. Se vem um indivíduo numa sociedade democrática de direito com uma receita médica dizendo que com aquele medicamento ele pode ser salvo ou pode melhorar muito as suas condições de saúde, ele diz o seguinte: ele é um direito do cidadão e ele tem que ser respeitado. Em qualquer estágio que a doença estiver, determinando o médico que aquele medicamento é o apropriado para a cura e havendo uma medida judicial, o Estado é obrigado a fornecer aquele remédio. Esse medicamento que eu estou recebendo, eu não tenho efeitos colaterais nenhum. Eu tenho uma qualidade de vida normal, eu faço todas as coisas, eu dirijo, eu vou passear, eu vou viajar, eu gosto de velejar, então eu vou para o mar. O que Elfriede quer é apenas poder olhar para o futuro. Se forem 10 anos, maravilhoso. E se forem 2 meses, eu acho que eu também tenho esse direito de ter essa medicação para sobreviver esse período. Ainda sobre esse assunto, a Sociedade Brasileira de Mastologia apoia e recomenda o uso do medicamento trastuzumab, utilizado por Elfriede, mesmo para mulheres que estão em tratamento do câncer de mama em metástase. O cidadão precisa ter em mente, por tudo que foi mostrado, que o artigo 6º da Constituição é o seu principal aliado. Veja o que pensa sobre o assunto o advogado Marcelo Figueiredo, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo. Para falar sobre os direitos sociais previstos na nossa Constituição, eu converso com o Dr. Marcelo Figueiredo. Ele é consultor jurídico, professor, pesquisador e atualmente preside a Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A nossa Constituição estabeleceu no artigo 6º uma série de direitos sociais dos cidadãos: saúde, alimentação, moradia e, mais recentemente, transporte. Mas o que a gente vê, observa, é que esses direitos estão longe de serem realidade. Eu pergunto, a nossa Constituição é utópica? Um pouco utópica ela é, como todas as constituições da década de 90 para cá. A Constituição brasileira ela inaugura, vamos dizer assim, um constitucionalismo social pós-guerra, né, pós a Segunda Guerra, e depois vem todas as constituições da América Latina, mas a primeira é a Constituição brasileira de 1988. Eu diria que ela é utópica, sim, mas é uma utopia necessária até certo ponto. Seria pior se nós não tivéssemos direitos sociais na Constituição. O senhor disse agora há pouco que a Constituição tem uma utopia necessária. Por que necessária? Veja, é sempre um dilema nós colocarmos um direito na Constituição. Porque há uma primeira sensação de segurança, ou seja, se um direito está na Constituição, é porque ele tem um status, uma garantia, uma hierarquia superior aos outros direitos e, portanto, eu posso invocar esse direito perante qualquer juiz, perante o Poder Judiciário. Então, nesse sentido, é positivo que eu tenha um direito na Constituição. Agora, eu também não posso banalizar os direitos sociais, porque se todo direito for fundamental, na prática, nenhum direito será fundamental. Eu preciso dar uma garantia especial a alguns desses direitos. Então, a crítica que se faz é que muitas vezes nós temos, talvez, um excesso de direitos. Nem todo direito que seria fundamental, só os fundamentais deveriam estar na Constituição, em outras palavras, né? Doutor, alguns ou muitos desses direitos estão previstos na Constituição quase que de forma abstrata. Nesse sentido, o cidadão pode cobrar o Estado, acionar o Estado judicialmente, por exemplo, para garantir direito à moradia? Eu diria que sim. Os direitos sociais previstos ou na Constituição ou em leis federais, seja saúde, educação, moradia agora é bem mais recente, muitos desses direitos sociais, sobretudo educação e saúde, são judicializáveis. Quer dizer, a pessoa
como o princípio é a universalização desses serviços, tanto saúde e educação, que são os exemplos mais tradicionais, vamos dizer assim, são judicializáveis. As pessoas podem, em larga medida, procurar o Poder Judiciário e buscar os seus direitos sociais. Meu nome é Desirê, eu sou estudante. Eu gostaria de saber quanto tempo depois de eu acabar o curso que eu posso continuar usando a minha entrada. Olá, Desirê. Você tem até o final do ano letivo para requerer a sua carteira de identificação de estudante. Essa carteira vai ter validade até o dia 31 de março do ano seguinte. Lembramos que, além dos estudantes, as pessoas com deficiência física e seus acompanhantes, os idosos e os jovens de baixa renda também têm direito à meia entrada. Olá, meu nome é Sara e eu gostaria de saber quais são os benefícios para eu ter a minha casa. Parar de morar com os meus pais e ter a minha própria moradia. Sara, depende muito da tua faixa de renda e do estado e município que você mora. Normalmente, até R$ 1.600 de salário, você tem acesso a um crédito mais subsidiado com longo prazo de pagamento e uma moradia subsidiada pelo Estado. O que eu te aconselho é que você entre nos sites na internet dos bancos oficiais e das companhias habitacionais do seu estado e do seu município e se informe sobre os programas e produtos que são oferecidos para a tua faixa de renda e o teu lugar de moradia. O Ordem do Dia faz um rápido intervalo. Na volta, vamos mostrar uma nova lei para evitar fraudes no comércio de veículos. E tem também uma visita a uma das primeiras usinas hidrelétricas do país. Sabe onde? Na Serra do Mar. Voltamos já já. Agora uma dica de direito que mexe com o seu dia a dia. Quem compra um carro novo ou usado passou a ter mais garantias. Uma nova lei exige que a loja dê a ficha completa do veículo para o cliente. Agora as empresas são obrigadas a informar o comprador sobre a regularidade do veículo e o valor dos tributos sobre a venda. Isso inclui informações de furto, multas e taxas, débitos de impostos e alienação. No caso de o veículo ter sido objeto de furto, a lei prevê a devolução integral do valor pago pelo cliente. Antes era comum o comprador arcar com um prejuízo toda vez que descobria alguma pendência. Qualquer denúncia de descumprimento dessa regra pode ser feita nos órgãos de defesa do consumidor. Histórias dos pioneiros da produção energética do país se misturam à cultura e ao meio ambiente em um passeio na Serra do Mar. O Espaço 10 de hoje traz a visita monitorada à usina Henry Borden, em Cubatão, no litoral paulista. O passeio começa diante de uma enorme caverna. São 39 metros de altura. E aos poucos os visitantes vão entrando na usina e numa história que já dura 89 anos. 28 turbinas testemunham que a usina Henry Borden já foi a principal fonte de energia do estado de São Paulo. Hoje ela opera com 25% da capacidade por questões ambientais. Eu achei super interessante porque eu que trabalho na área ambiental, né, sou consultora ambiental e advogada, a gente consegue visualizar na prática o que a gente aprende, né, na teoria, no escritório, nos livros. Eu nem imaginava que essa usina existia e foi muito bom porque a OAB ajudou a conhecer. Para agendar uma visita gratuita em grupo, é só entrar no site emae.com.br, a empresa metropolitana de água e energia. Eu voltaria, indico, e para todos da nossa sociedade vir aqui seria um conhecimento extraordinário. O programa de hoje teve o objetivo de deixar claro algo que é um lema para quem defende o direito. Todos são iguais perante a lei. Não se deixe abater, cumpra os seus deveres e lute pelos seus direitos. O Ordem do Dia fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá!